É isso aí, irmãos. Última mensagem da série Cadê a felicidade que estava aqui? Última. 5 domingos nós tivemos ministrando sobre esse assunto. Um assunto importante, porque fala da verdadeira felicidade. Então estamos finalizando, não estudos sobre felicidade, porque a Bíblia é repleta, mas essa série baseada em Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte. E durante esses dias nós vimos que a nossa felicidade, ela não deve ser ou ter como base as circunstâncias, ou aquilo que nós podemos conquistar, coisas que estão ao nosso redor, mas sim ter como principal base, como principal razão e fonte, Cristo Jesus. Então a gente tem visto isso, essa de fato é a base e a afirmação, porque na nossa cultura berra todos os dias, no nosso ouvido, na nossa cabeça, que felicidade se conquista ou se obtém. É uma mensagem contrária. E ele tenta nos convencer de que Cristo não é suficiente. Tem coisa a mais. Precisa de coisa a mais. Então a nossa cultura faz da felicidade um business, um negócio. E é de fato um dos maiores negócios que esse mundo tenta formar e forjar. Por exemplo, tempo atrás a Coca-Cola lançou uma campanha e desafiando as pessoas a serem felizes, abrindo uma lata de Coca-Cola. Abra uma Coca e seja feliz. Para ter felicidade você precisa abrir uma Coca. Talvez por causa do açúcar que tenha nela, né? Te deixa mais animado, te deixa mais feliz. Mas com certeza a Coca não vai te deixar feliz. É uma felicidade momentânea por causa do açúcar, ou dos gases, etc, etc. Virou um negócio, porque as pessoas querem vender sonhos. Querem vender sonhos. Por exemplo, há um tempo atrás uma grande marca, um grande produto teve uma venda de um produto. Nós vamos ver um videozinho rapidinho que fala sobre isso. Que fala sobre felicidade. O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz. O que faz você feliz, você que faz. Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? Ok, só um pedacinho desse vídeo. O que você faz para ser feliz? Essa é a pergunta cantada todo o tempo nessa música que pega, né? O que você faz para ser feliz? E você é feliz por que faz? Então o mercado tenta nos convencer que felicidade, e para a gente ser feliz, a gente precisa produzir, fazer. E um monte de gente se torna infeliz buscando esse tipo de felicidade. Que chega no final e descobre que a felicidade não está lá mais. E porque a felicidade não pode ser vendida como um produto. Não pode ser vendida como produto. Se você se torna feliz por ter um carrão como esse, né? Aí para os homens, o carro é bom, bacana, mas talvez o seu sonho seja consumir uma viagem, né? Uma viagem aí dos seus sonhos aí para Cancún, ou Bora Bora, né, Dileuza? Bora Bora. Talvez o seu consumo seja também ter um iPhone 7, né?
ser feliz tendo um iPhone 7, que bacana, é um baita de um iPhone, de um celular, etc, etc. Ou talvez participar, conseguir alguns ingressos para a sua banda preferida, ou alguns ainda comprando ou ganhando uma máquina de Nespresso, né? Talvez seja o teu sonho, a tua alegria ter uma cafeteira com um monte de cápsulas de vários tipos de cafés, etc, etc. São todos felicidades consumíveis. E a cultura nossa está à nossa volta, tentando nos convencer de que precisamos ter coisas para ser feliz. E Jesus vem na sua palavra e diz, para de fato acontecer felicidade, nós precisamos ser. A Fernanda Takai, uma cantora, cantou uma música do Padre Zezinho, falando sobre felicidade. E essa música fala assim: um dia uma criança me parou, olhou-me em meus olhos. Um dia uma criança me parou, né? Já viu essa musiquinha? Na caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? E eu respondi: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorriu. E chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. E assim vai. A música continua, não vamos nos ater a ela. Mas o Padre Zezinho estava falando algo verdadeiro. Tinha como base Romanos, capítulo 13, verso 14, que diz: tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem. Amar como Ele ama, falar como Ele fala, é ser. Para ser feliz precisa ser como Jesus. Esse é o grande dilema que a gente está vivendo, entre o ser e o ter. Eu preciso, o mundo diz assim, você precisa ter para ser feliz. E Jesus vem na sua mensagem, nós temos visto nesses 4 últimos, que é preciso ser para ser feliz. O que é que você faz para ser feliz? Esse escritor, Carlos Queiroz, um homem que eu gosto de ouvir, ele escreveu um livro interessante, Ser o Bastante. E nesse livro, ele escreve 2 coisas a respeito de felicidade. Primeiro, diz que felicidade na vida, a gente tem a fase do deslumbramento e a fase também da relevância. Então, o deslumbramento é a experiência do êxtase. É aquela experiência que a gente não sabe muito bem explicar o que acontece. É aquela experiência que você fala: puxa, aconteceu algo dentro do meu coração, eu não sei explicar direito, mas eu estou tão feliz. Deus me tocou de uma forma tão tremenda, eu saí daqui cheio, pleno de felicidade. Esse é o deslumbramento, é a experiência, é um momento único. Eu lembro de muitos momentos assim, que eu saí em êxtase, de alegria, de contentamento, porque a palavra que fala sobre felicidade, makarios, é pleno de alegria. É completo de alegria, é um êxtase de alegria. Então, a gente tem esses 2 momentos, o deslumbramento, que fala desse momento em que nós, vamos ver se funciona aí, voltando, essa canetinha, aí, da transcendência, que é aquele momento do encontro com Deus, aquele momento do relacionamento com Deus, que você sai de uma leitura bíblica, de um tempo de oração cheio, pleno, de uma reunião de célula pleno de alegria. E esse é um momento, aquele momento que nós já vimos, dos que choram,
dos pobres de espírito, dos humildes, dos puros do coração. É aquela experiência sua e Deus. Você chora com Deus, você se humilha diante de Deus, você se quebranta diante do Senhor, você se coloca de uma forma moída na presença de Deus, você chega diante dele com as suas mãos limpas. Então, esses 4 primeiros bem-aventuranças ou felicidades falam sobre esse momento da transcendência, da deslumbramento, que é a transcendência. E os outros falam sobre aquilo, sobre a relevância, que é a vocação, a nossa vocação, a nossa missão, o que nós fazemos no dia a dia com as pessoas, nos nossos relacionamentos, não só com os da igreja, da célula, fora, as pessoas que nós temos contato. E esse é um momento importante, porque é a nossa vocação, é o nosso chamado, é a nossa missão, relacionar. Por isso, nesse momento, a gente precisa ser misericordioso, fome e sede por justiça. A gente precisa ser pacificador e ser perseguido por causa disso. E a proposta agora é nós vermos esses 2 últimos, porque os demais já vimos. Vamos ver sobre felizes os pacificadores, ou os que trabalham pela paz. Lá em Mateus capítulo 5, verso 9, na sua Bíblia, você pode riscar, dizer, felizes as pessoas que trabalham pela paz, ou os pacificadores, pois Deus as tratará como seus filhos. Veja só, como é que Deus vai chamar de filhos aqueles que são pacificadores? Quem são os filhos? São os pacificadores, os que trabalham pela paz. Como é que as pessoas vão reconhecer a gente como filho de Deus? Quando somos pacificadores ou construtores da paz. E a palavra grega para essa coisa é esse palavrão aí, Eirenópolis, que significa Eirene, que é paz, shalom, né? Dona Irene, por exemplo, é a dona da paz, né? Irene é um nome grego. E poios significa aquele que faz, aquele que constrói. Então, juntando essas palavras, são os construtores de paz. Felizes os construtores de paz. Deus nos chama, Jesus nos chama de filhos de Deus, porque nós construímos a paz. Não construímos muros, nós construímos pontes. Pontes da paz. É isso que Jesus quer que a gente seja. Que a gente construa paz entre as pessoas. Que a gente construa paz com as pessoas e entre as pessoas. E esse negócio não é fácil. Não é fácil. Ter paz hoje em dia não é fácil. Todo mundo busca por paz. E ser um construtor da paz, pior ainda. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que nós precisamos fazer isso diariamente, constantemente. É algo diário. Porque isso vai nos levar a ter felicidade, ou somos felizes fazendo isso. Em 1 de Pedro, nos fala, no capítulo 3, verso 11, afasta-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. É algo diário, é algo constante, nós temos que fazer isso, procurar a paz e fazer com que ela seja alcançada também por outros. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz isso: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá ninguém verá Deus. Procurem a paz, seja um construtor da paz, mãos a obras,
Vamos construir a paz, vamos nos esforçar, é algo constante, diário, permanente na vida de um filho de Deus. Somos chamados filhos de Deus porque somos construtores da paz. Paulo fala também em Romanos capítulo 12, verso 18, isso: no que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Tudo o possível. O que depender da gente, a gente tem que fazer isso. Então, apesar de fazer todo o possível, vai ter gente que não vai querer paz. Mas não é o problema nosso. A gente tem que buscar isso em todo o ambiente. Na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Então, eu quero dar algumas orientações rápidas em como ter algumas atitudes e ser um construtor da paz. Vou dar um curso de engenharia agora, rapidinho para os irmãos, como ser um construtor da paz. Mateus capítulo 5, versos 44, como é que esse controle está difícil aí, 44 a 47, diz assim: eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem, como para os que fazem mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperar que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus inimigos, ou cumprimentam somente os inimigos, ou os amigos, perdão, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então a promessa, irmãos, está aí, a mesma promessa que nós lemos lá, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, Jesus repete um pouco mais para frente no capítulo 5, verso 44 a 47. A promessa é que você, sendo um pacificador, será chamado filho de Deus. E você tem que fazer algumas atitudes. Então aí vai a primeira dica de como você ser um construtor da paz. Primeiro, ame os inimigos. O segundo não vai estar aqui, mas eu quero falar com você. Ame os inimigos. Tem que amar. Amar amigo é fácil. Amar inimigo é o que pega. E para ser um construtor da paz, tem que amar os inimigos. Não tem jeito. Martin Luther King disse uma frase interessante: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Então, Jesus dá um choque na cultura quando ele diz que a gente não deve pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E amar os inimigos. Não odiar quem nos odeia. Então Jesus está sabotando a nossa cultura. Porque na cultura da felicidade, aqui, diz o seguinte: quer ser feliz? Se livre dos seus inimigos. Quer ser feliz? Não dê bola para os seus inimigos. E Jesus diz assim: ame os seus inimigos. E está sabotando a nossa cultura. Está sabotando a cultura do dente por dente, do olho por olho. E está dando uma direção bem clara para os seus filhos. Amem, amem. O ódio não transforma ninguém. No máximo, vai submeter alguém a você. Então, ame. E como demonstrar o amor? O texto nos fala: ore pelos seus, para quem está perseguindo vocês. Ore por eles. E não é aquela oração precatória. Nós já ensinamos os irmãos a oração precatória. Tem muito nos Salmos isso, né? Que o Senhor mate os filhos dos meus inimigos, que as crianças sejam arremessadas do abismo, né? O salmista às vezes é meio louco nesse sentido. É oração precatória. Não faça oração precatória. Não é essa oração que Jesus está falando. É a oração para que ele se converta.
para que ele se torne um filho de Deus também, para que ele venha conhecer a verdade que libertou você, que tirou o ódio do seu coração, que te encheu de amor. Ele precisa também. Então a oração é essa. Nós precisamos orar nesse sentido. Lá em Mateus 5:46, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem, porque ele faz o sol brilhar sobre justos, bons e também maus, e dá chuva para eles também. Então, se Deus está fazendo isso, se Deus dá isso, se Deus promove isso, nós também temos que fazer, como filhos dele. Porque algo que vai ligar a nossa filiação a Deus é sermos construtores da paz. Bem-aventurado ou felizes os construtores da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a gente precisa construir o amor, através do amor, através da oração, em primeiro lugar. Segundo, não está aí, através do cumprimento. Diz aí o texto, se cumprimentar amigo, até o cobrador de impostos faz, que era pejorativo na época, até ele faz. E ele só cumprimentava quem realmente era da turma dele, o cobrador de imposto na época. Não tinha relacionamento com ninguém, ele só cumprimentava. Jesus vai e cumprimenta. E o cumprimento da época era o seguinte, era abraçar e beijar. Então aquele camarada que pisa no teu calo, você tem que ir lá e abraçar e beijar. Não é dar um oi, assim, oi, né? Vai lá e abraça e beija. É isso que Jesus está falando. É um corte feio em nós. Está ensinando, se a gente quer ser construtor da paz, a gente precisa amar. E amar significa orar por eles, para que eles se convertam e venham conhecer a Deus. Segundo, cumprimentá-los, ou acolhê-los, ou abraçá-los, ou beijá-los, sabendo que ele vai pisar no seu calo ainda assim. Mas isso é o filho, a reação do Filho de Deus. O Filho de Deus tem uma característica, que é ser um construtor da paz. O Filho de Deus é chamado de Filho de Deus, por Deus, porque é um construtor da paz. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então a gente tem que demonstrar através da nossa oração, do nosso compromisso de oração. E a oração é oração em secreto, não é aquela oração que a gente faz assim na lata, né? Senhor, converta esse ímpio, miserável, sem vergonha, né? Esse camarada, aí até fala um palavrão, né, na oração. Você está com ódio. Não é essa oração, é aquela oração em secreto que você se quebranta, diz, Senhor, eu estou tão magoado com ele, mas eu quero abençoá-lo, eu quero rogar que o Senhor abençoe, ele converta, ele venha se conhecer o Senhor como eu conheço. E o texto não para aí na promessa que Jesus faz em Mateus capítulo 5, verso 9, eles serão chamados filhos de Deus. E o termo ali é Kalel, que é conhecidos como filhos de Deus. Então o povo de Deus não vai ser reconhecido pelas músicas. O povo aí fora conhece a gente pelas músicas como gospel, como evangélico. O povo aí fora não vai conhecer a gente porque a gente fala glória a Deus, aleluia, amém. Eles vão conhecer evangélicos. O povo aí fora não vai conhecer o povo, a gente, pela dureza, pelo legalismo, pela integridade, entre aspas, religiosa que nós temos. Eles vão conhecer evangélicos. Mas eles vão nos conhecer como filhos de Deus, quando olharem para a gente e verem em nós construtores da paz. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus está dizendo. Serão reconhecidos ou conhecidos como filhos de Deus. É o que o texto fala, esse é o termo lá. Então a gente vai ser conhecido como filho de Deus quando nós formos construtores da paz.
Nós carregamos o nome de Deus. Carregamos o nome de Deus. Deus olha para a gente tem um sobrenome de Deus, se é que Deus tem sobrenome. Então, para ser um construtor, a gente precisa orar e cumprimentar, que é mais do que simplesmente um oi. E assim, queridos, a gente precisa ter paz para dar paz. A gente, como construtor da paz, precisa estar em paz para dar paz. Eu não vou dar paz se eu não tenho paz. Paulo diz bem isso em Colossenses 1:20. Portanto, por meio do Filho de Deus, Cristo, resolveu trazer o universo de volta para si, trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como nos céus. Trouxe paz. E em 2 Coríntios 5, 18-20, também fala sobre isso. Depois você lê lá com mais tempo na sua célula. Ele trouxe paz através do sacrifício. Então, nós já recebemos paz e temos paz por conta da obra que nós cantamos aqui nessa noite, muitas vezes, do que Cristo fez na cruz do Calvário. Temos a paz e só somos agentes construtores da paz porque temos a paz. E qual é o efeito da paz? Como é que você sabe se você tem paz? Qual é o efeito da paz de Jesus na sua vida? Filipenses 4:7 fala sobre isso. Veja aí, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarda o coração de vocês e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Veja aí, o que a paz produz? Produz segurança. Eu tenho certeza da presença de Deus na minha vida. Eu tenho certeza da salvação. Eu tenho certeza que o que acontece comigo é permissão de Deus. Eu tenho certeza que Deus está no controle da minha vida. A segurança traz tranquilidade. Meu coração se aquieta. Meu coração fica tranquilo. Meu coração não se agita, não vira um turbilhão de espuma por conta da minha agitação, inquietude do meu coração. Não. Por ter segurança, eu fico tranquilo. Tem um muro. Por ter segurança, eu me aquieto, eu durmo tranquilo, eu vivo tranquilo. E por conta da tranquilidade, então, eu posso descansar. Quanta gente é insegura, quanta gente é inquieta, quanta gente não consegue descansar. Muita gente precisam da paz. E Deus nos chama de construtores da paz. E a gente precisa levar essa paz para eles. Felizes são os construtores da paz. Amém, queridos? Vire para o seu irmão e diz: você é um construtor da paz. Dá para ver nos seus olhos. E último, a cereja do bolo. Felizes os perseguidos. Que coisa terrível, né? Felizes os perseguidos. Onde é que a gente vai chegar com isso? Em Mateus capítulo 5, verso 10 fala: felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. E os seguintes versículos reforçam esse. Então é a última bem-aventurança. É a cereja do bolo, né? Ficamos 5 domingos falando sobre felicidade. Aí termina com essa cereja. Feliz por ser perseguido, meu irmão. Mas quero abrir um parênteses aqui. Não é aquele tipo de perseguição. Ó, pastor, sou perseguido. Mas você é perseguido porque você é chato. Não é por causa do evangelho. Porque você é chato. Aquele crente que põe o rádio alto, que quer, por toda a lei, converter o camarada. É o ranzinza do grupo. Não aceita nada. É o do contra. Aí vai ser perseguido, né? Tem histórias, se você conhece, piadas sobre isso. O fato é que a gente não pode julgar,
A gente precisa ser cheio de amor. A gente precisa, não podemos ser inconvenientes. Está muito crente conveniente, falta de amor, julgador. Busca a justiça própria, não do grupo, e não abre mão, e não a justiça de Deus. O texto nos fala, verso 10 e 11, felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem o quê? A vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Fecha aquele quadro bonito. O reino de Deus é delas. Felizes são vocês quando insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, Jesus disse, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram de vocês. Quando lemos na Bíblia, vemos como os profetas foram perseguidos, terrivelmente perseguidos, como esses profetas foram massacrados. Agora, por que eles submeteram a isso tudo, essa perseguição? Porque eles eram do reino. É o que o texto fala. Pois o reino dos céus é de vocês. Porque eles eram do reino, eles estavam olhando para o reino. A recompensa deles estava no reino, os olhos deles estavam no reino. Uma grande recompensa vai ser dado para aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Por isso ficaram felizes. Então eu quero trazer para vocês, uma pergunta: por que nós hoje não somos perseguidos? Ei, meu irmão, por que a gente não é perseguido? O padre Antônio Vieira disse uma frase muito interessante. Ele diz que existe um pecado silencioso chamado omissão. A omissão é o pecado que se faz não fazendo. A omissão é o pecado que se faz não fazendo. A omissão é o pecado que se faz não fazendo. Pois quem sabe que deve fazer e fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando por não fazer o que é certo. Então a gente entende que o pecado da omissão gera o quê? Gera irresponsabilidade. Por isso a gente não é perseguido. Porque quando a gente assume a nossa posição no reino e nesse mundo, e a gente de fato quer fazer a vontade de Deus, e eu sei que essa igreja foi perseguida. Essa igreja foi perseguida pelos políticos da cidade, por não negociar com eles. E nós sofremos algumas coisas por conta disso. Mas no dia a dia, nós também precisamos ser perseguidos. Sermos perseguidos. Então vai aí o manual da perseguição. Amém, queridos? Diga amém se você quer conhecer o manual da perseguição. Como ser bem perseguido, tá? Como ser bem perseguido. Não, perseguido. Então, C.S. Lewis, esse escritor fabuloso, que eu amo muito, diz o seguinte: hoje eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Percebi que colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, teremos as segundas a seguir. Mas colocando a segunda em primeiro, perderemos ambas. Interessante. E é uma grande verdade. Então, nós somos perseguidos quando vivemos, entendemos o cristianismo como ao nosso redor. Então, sou perseguido quando através do cristianismo eu vejo tudo ao meu redor. A minha leitura do mundo, dos negócios, de tudo nessa vida tem que ser através de Cristo. De Cristo. Isso choca o que nós entendemos da nossa
cosmovisão, na nossa visão do mundo, do cosmo, a partir do Evangelho. O Evangelho que dita para mim o que fazer, como falar, como me relacionar. Não é esse mundo. Então, quando eu absorvo isso, eu sou perseguido. Isso traz um choque entre dois sistemas e dois valores, o do mundo e o de Cristo. E aí então eu sou perseguido. Acontece a perseguição. Segundo lugar, sou perseguido quando coloco as primeiras coisas em primeiro lugar. Jesus fala em Mateus 6,33, né? Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então a gente precisa pôr os nossos desejos, temos que reorganizar as coisas. O que eu desejo é de Deus, o que eu desejo é da vontade de Deus. Eu tenho que reorganizar as minhas prioridades. O que eu estou priorizando na minha vida é de Deus, é do reino de Deus, são as coisas do reino de Deus. Como é que eu quero ser feliz tendo outras prioridades, outros desejos? E os meus planos, quais são os meus planos? Quais são as minhas metas? São, de fato, coisas de Deus? Quando eu faço isso, eu sou perseguido. Quando eu faço isso, eu sou perseguido. Você vai ser perseguido. Feliz é o perseguido. Então, a gente vai ouvir um vídeo agora, o último vídeo, de 4 minutos. Eu queria que você prestasse bem atenção. É de uma criança chamada Miriam. Ela foi perseguida pela ISIS. É um vídeo que eu já postei há um tempo atrás, mas talvez muitos de vocês não viram. E vai ser muito interessante ouvir o testemunho dessa irmãzinha que foi perseguida, sua família e ela, por causa do Evangelho. E veja como ela é feliz. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرج على ليش هيك فعلا؟ ايوه. Só um minutinho. Ponha o vídeo, não do PowerPoint, por favor. Aí vai funcionar melhor. Obrigado. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرج على ليش هيك فعلا؟ ايوه. تحبي سات 7 كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ جايه من كراكوش برضو؟ ايوه، من قراقوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه، ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه، انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟
ما راح أقتلهم، يعني ليه أقتلهم؟ بس زعلانة ليه طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ أيوة، وكنت أولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ أيوة موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ أكو، بس ما أعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات 7 كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقة وإذا هوني كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسة مع بعضنا، مع أنه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه أريد أشوفها بس. انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا، ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير، وأنا حتى أحبها، ويا ريت أشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة. يعني ايه؟ يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا، وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله، ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طيب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانه، بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ لا، مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قراقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قراقوش، يعني رحنا من قراقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا، حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. انت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا، وانت حتى علمتني. علمتك ايه انا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري. أنا كان عندي مشاعر، وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. وانت عارفه ان يسوع مش هيسيبك ابدا صح؟ ما راح يسيبنا، إذا مؤمنة وثابتة بينه ما راح يسيبني. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟ عندي ترى